This is your train station, your canvas, your metronome. You traverse the road less traveled. Every win, a friendly hitchhiker. Every loss, an unwanted stowaway. Your cable bridge, the steel threads of your past, suspending the blueprints of your future. Defend what you've built. Go to defensesoap.com to learn more. All of the top legends in the sport, he's beaten. If they're still competing, Marcelo Garcia, Sean Ribeiro, Damian Maia, Braulio, like he's taken on the best and he's beaten the best. One of the attributes that Jacare has shown in his recent MMA fights has been his willingness to get out of his comfort zone and stand and trade with some very dangerous strikers. And that's something that a lot of BJJ competitors have failed to do so successfully. Him being able to not only beat legends, but really dominating them, that's what made his name. Comecei a treinar jiu-jitsu por causa do meu irmão mais velho, né? Ele foi treinar em uma academia próximo da onde eu morava, em Manaus, com ele. E ele se machucou. Ele se lesionou treinando. E eu peguei o kimono dele e fui treinar no lugar dele. E aí o professor gostou de mim, né? Peguei o kimono dele era enorme, o kimono do meu irmão. Parecia um saco de batata, assim, quando eu usava. E assim que eu comecei a treinar, o meu professor gostou de mim, me convidou a treinar, me deu uma bolsa para eu não pagar a academia. Eu fiquei treinando de faixa branca até faixa preta em Manaus com o professor Henrique Machado. Quando eu parei de competir, aí que foi que eu passei mais uns 3 anos em Manaus. Aí eu comecei a viajar, viajei muito pelo Brasil, pelo mundo, né? E vim parar aí no Rio de Janeiro. Not somebody that, plays for points. He's literally trying to destroy every opponent, and that's what makes him so exciting. And I think the one thing that I always say to people is, when you show jiu-jitsu to the average person, it can be very boring. They see these guys flopping their butt and try to off balance the guy with some sort of guard. But to somebody who doesn't know jiu-jitsu, they're not gonna be interested in seeing that. But show them a video of Jacare in competition. A guy that beautiful, takedowns, big judo throws, passing the guard super fast, and goes for submissions all the time. And that's what's one of the things that's so special about Jacare, and that's why so many people like watching him fight. 2004, that was his breakout year as the black belt, and that's the year that I think no one's ever going to forget, especially if you were there. And that year, he fought some of the best guys in the world. He won his division, and he fought in the open, and he ended up fighting Hodger. And his matches with Hodger is, when you talk about the legacy and legend of Jacare, those are big pieces of that legend and that legacy in the jiu-jitsu aspect of Jacare's past. He fought Hodger Gracie in 2004, and if you've seen the match, it was one of the most spectacular matches ever. He, back and forth, points for points, and then Hodger gets the arm lock on Jacare, the famous arm lock that everyone knows about. And for those of you who've never seen it, Jacare gets caught in an arm lock, straightens his arm out, and he actually, from what everyone thought, just broke his arm, shattered his arm. His arm went to a point where it actually got soft. He was able to pull out of the arm lock, took his hand, put it in his belt, and continued fighting the match with one hand. And that's something that
no one's ever seen before. People are going to be talking about for jiu-jitsu forever, and you'll never see that again. Because that was Jacare. That was that moment in time that, that's was one of the things that just made him who he is. A warrior who never gave up. And when he beat Hodger that way, it was just insane. There was a lot of controversy surrounding the fight, whether the ref should have stopped it, but you can't, with a guy like Jacare, you can't tell him to stop unless he wants to. And you know what? He never gives up. Foi complicado, né? Na realidade, eu queria vencer. O que eu queria era vencer. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha passagem de volta Não, né? Nessa época eu tinha, né? Que eu vim muito tempo pro Rio de Janeiro com passagem só de vinda, né? Financeiramente eu não era legal, não tava bem. Então eu só tinha aquilo ali, entendeu? Eu tinha sofrido muito para chegar ali, me abdicado de tudo, me abdicado de namorar, de sair à noite, de festa. Eu só respirava o jiu-jitsu. Eu só tinha aquilo ali. Então acho que foi pelo fato de eu focar muito, eu consegui aguentar o que aguentei. Porque hoje em dia eu acho que não tenho praticamente certeza, eu não aguento não. E até hoje foi o que me deu a proporção que eu tenho hoje. Foi a luta de chão, jiu-jitsu, foi aquela luta ali que me deixou, que fez o mundo me conhecer. Segura o kimono para ele baixar a base, ó. Porque se ele estiver assim em pé, ó, ele não vai conseguir puxar, ele vai puxar o braço. Puxa. Ó. Depois segura aqui, você tem muito mais força que ele, ó. Dá uma juntada, mete o pé aqui para ele não sair pro lado. Ombro no tatame, ombro no tatame. Segurando a perna, né? Ó, agora. Mão na faixa, pra quê? Pra ele não girar mesmo. Quando ele girar pra cá, ó. Então você joga as costas no tatame aqui, ó. Costa no tatame. Quando ele vier, ó. Triângulo. Se fechar aqui, ó. Fechar aqui embaixo, do jeito que tá aqui, ó. Ele não consegue girar, ó. Ó. Mas se não fechar, às vezes ele gira. Você gira junto. E gira de novo. No próximo giro, ó, pé nas costas. Porque ele não vai girar, tenta girar de novo. Ele não vai conseguir. Foi através do André Galvão, que é meu amigo pessoal, né? A minha história com o André Galvão é até engraçada, porque eu apresentei ele por Fernando Tererê, né? Aí ele começou a treinar com Fernando Tererê em São Paulo. Aí foi que o jiu-jitsu dele evoluiu, ele começou a ganhar. E depois de um tempo encontrei ele novamente, ele em São Paulo ele me convidou para treinar na X-Gym, que ele já treinava aqui com um professor de destaque com Camões. Foi legal. Jacare was really starting his career in MMA. He just, man, he almost got killed here. And
I remember the first year was too tough for him. And I can say I never saw Jacare training and almost, dying during the training. It was really tough at the beginning. His boxing was horrible. His stand-up was really bad. And I could see like Feijão punch him in the forehead like 5 times without he even have a chance to blink. And his growth in the training here was amazing. He's a monster. When he got in good shape, he started to kill everyone here in the cage, takedowns, and the volume of training of him is amazing because he's go 100% all the time. He's not a guy who came here and train and take care of himself. No way. He just go for it. He's already won a title in MMA, having won the Strikeforce middleweight belt in 2010. And although he did lose a hard-fought decision to Luke Rockhold, the kind of qualities, the aggression, the athleticism that he's displayed is something that we can pretty much depend on seeing him improve as we go on. I think that after winning the World Championships, his division, the Open, winning Abu Dhabi, having all of these incredible tournament wins, I think Jacare, it was just the evolution. Jacare doesn't look like a person that, if you watch his matches, he doesn't pull guard and, try sweeps. He takes you down, he submits you. So he's got that aggressive nature, and that's why I think he transcended so well into mixed martial arts. And I think that, a lot of these jiu-jitsu guys, once they get to the point where they've won the World Championships over and over again, Pan Ams over and over again, there's another level. They have a family to feed. They have, Jacare now is married as a kid, and, sponsorships pay, but not, they don't equal the purses of sponsors in MMA or your purses in MMA. So I think that Jacare progressed in mixed martial arts because, how many times more can you win the World Championships, and what else do you have to, what do you prove? You get a medal, that's beautiful, you're the man for the year in the grappling world, but that doesn't feed your family. So I think that mixed martial arts was the next logical step in his career, and for a couple years there he was dominating the scene. He really destroyed everyone he fought, and every time he won a fight, it was always an awesome fight, whether it be submission or decision. He always put on a fight. He never tried to, his fights in MMA were exactly like jiu-jitsu. He didn't try to fight to squeak out a decision or throw a jab, take the guy down, and get back up and do the same. His fights in MMA was he tried to knock you out or he tried to submit you. That's it. Those were his 2 strategies in the fight, and that's why I think he's one of the best fighters in the sport. That's why especially now training with guys like Anderson Silva, Andre Galvão for a period of time, the Nogueira brothers, he has the best at his disposal, and I really think that training with the guys he's training with, the sky's the limit. Foi pelo fato de eu achar que o jiu-jitsu não me valorizava como atleta, entendeu? Na época eu fui campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, campeão mundial absoluto. E eu me sentia desvalorizado como atleta, entendeu? Eu não queria dar aula para ganhar dinheiro, eu queria lutar para ganhar dinheiro. Até hoje eu dou pouca aula, entendeu? Praticamente não dou aula. Então foi pelo fato de eu não me sentir valorizado e por um ideal, né? Eu fiz isso por todos os lutadores. Na realidade foi duro para mim ter que parar, né? Ter que parar de lutar. O jiu-jitsu foi muito ruim. Eu lutei muito pouco. Eu lutei apenas 2 anos certinho de faixa preta, né? Todo mundo que fala de Jacare, pensa que eu lutei 6 anos, 7 anos de faixa preta. A realidade eu lutei 2 anos certinho, porque eu peguei a faixa preta em 2003, em julho. Em julho de 2004 eu lutei o Mundial, fiz 1 ano, ganhei o Mundial Absoluto. Em julho de 2005 eu fiz 2 anos e parei de lutar. Senhor, que eu diminua, que o nome cresça na minha vida, aquele que habita nos poderes do Altíssimo, Ronaldo Jacare, lutar, pra vencer.
Jacare is part of this team. He's an amazing fighter and is helping a lot. And you can see you guys are gonna see how happy he is now, putting the gi back, training judo, training jiu-jitsu. It's like reborn. And he started a campaign. It's finaliza Jacare, which means submit Jacare. Jacare, for him to tap his opponent in the next Strikeforce fight. É uma coisa que me dói muito, ficar parado das competições, né? Ficar sem lutar o jiu-jitsu. Eu vejo assim, eu fico querendo voltar. Mas se eu tiver uma pessoa para me patrocinar, para me apoiar, eu volto. Se tiver alguém que me ajude a voltar, eu vou falar, bom, eu quero ver o Jacare lutar novamente. E querer me ajudar a voltar, eu volto. Eu luto e venço. O jiu-jitsu você tem que treinar aproximadamente o dia todo, entendeu? Então você tem que se abdicar de tudo. Porque é o fato de você chegar no ginásio de manhã e ter que sair à noite. Então você tem que estar o tempo todo no tatame para se acostumar com aquele ritmo de competição. Que é você entra de manhã e só sai à noite. Você não pode ter treinação horária. É muito, muito complicado você ser campeão de jiu-jitsu treinando só horário. Porque você fica o dia todo no ginásio, entendeu? Então é difícil. MMA é mais fácil treinar. His wrestling that he showed in 2005, he out-wrestled guys that had wrestling backgrounds. And that was just from his athleticism and his desire and his eagerness to win. And that's the thing, you put Jacare in a lot of people say this, is if you put Jacare in any sport, he'll do awesome in it because he's so athletic. He's learned how to strike now, and that's what's dangerous for MMA. And now you have a guy that can take you down, submit you at any point, who knows how to strike. So the sky's the limit. I mean, he's still a pretty young guy, and I really do think that Jacare is going to become an MMA champion once again. He was the champion in Strikeforce, and I think he'll get the belt back and, just continue on, building just the way he did in Jiu-Jitsu, kind of outdoing himself every year. I really do believe he's going to do that in MMA every year, and he's just going to become one of the greatest MMA fighters of all time. É uma coisa assim que eu penso muito, sabe? Eu penso muito. Eu vejo que é uma responsabilidade muito grande você montar uma academia, né? Tem gente que acha que montar uma academia é um negócio. Para mim não, para mim é uma responsabilidade acima do normal, porque você mexe com o ser humano, você vai mexer com a educação de uma criança, porque ela vai querer perguntar as coisas para você vai ter que saber responder de uma maneira inteligente e que possa somar na vida das pessoas, entendeu? Graças a Deus eu tive uma experiência muito boa, já dei aula para criança especial, um aluno meu que o apelido dele é até elétrico, né? Ele não tinha coordenação motora nenhuma, ele é especial, ele foi fazer um rolamento, quebrou a clavícula. Nossa, e a mãe para conversar comigo, queria tirar a criança da academia. Eu expliquei para a mãe que ele poderia estar na escola, tropeçar, cair e quebrar a clavícula, né? E que era para a mãe confiar também um pouco na criança, né? Independente da pessoa ser de qualquer jeito, você tem que confiar. E a mãe, felizmente, deixou a criança na academia. Hoje eu tenho muito orgulho, né, do elétrico. E, infelizmente eu não vejo faz uns 5 anos, mas quando eu saí de Manaus ele estava correndo, estava com o peito desse tamanho assim, forte, entendeu? Fazia barra, fazia paralela, lutava, treinava, era uma pessoa normal. Isso me deixou com muito orgulho de ser um professor. Ele ajudou a desenvolver, né? Deu coordenação motora, deu autoconfiança, eu tinha uma confiança muito grande nele, entendeu? Então isso foi legal. Eu pretendo muito montar minha escola, né? Mas quando eu montar minha escola vai ser uma escola escola muito maneira, assim, tipo assim, estilo judô, assim. Cara, eu quero me envelhecer do lado da minha esposa, da minha família, esse é meu futuro. Meu futuro é
minha família. Eu não penso ficar lutando durante muito tempo não, eu penso em ficar tranquilo, assim. Nada de ficar me matando de treinar, né? Mas o futuro a Deus pertence, né? Ninguém sabe se daqui a pouco eu vou mudar de ideia, né? Espero que não.